Adventos Crísticos, Adolfo Marques dos Santos. Capítulo 71, Mistérios da Fé. Na criação não existe nada oculto. Tudo é transparente, cristalino, sem véus, dependendo unicamente de quem tem acesso, por mérito, aos diferentes níveis ou planos da criação. Na proposta dos adventos do Cristo, consta a desdogmatização do cristianismo, na qual na criação não existem mistérios, mas pontos que devem ser mais bem pesquisados por mentes livres de preconceitos. O momento planetário é de conscientização quanto à necessidade da espiritualização do homem. Também é propício a que os dotados de visualização holística esclareçam os demais quanto ao eterno e não mais ocultem os conhecimentos libertadores. Os considerados mistérios da fé, sustentados pelos ditos religiosos, em parte já foram desvendados pela ciência, embora essa mesma ciência seja limitada à forma, aos planos mais densos da criação. Agora que o homem já vislumbra a fusão ciência-religião, os mistérios da fé serão desvendados com muito mais amplitude. À proporção que vai acontecendo, vamos concluindo que Deus é uno e que não existem universos diferentes para a ciência, para a religião, nem para as demais vertentes do conhecimento universal. Quando a cientificidade e a religiosidade se fundirem integralmente, o vetor resultante será a força superior rompendo do âmago do humano ser humanizado com a divindade em si. Preparemo-nos, pois, de acordo com as sagradas fileiras. O inusitado pega de chofre o invigilante, o arredio, mas jamais surpreende aquele que, socorrendo-se da doutrina do Uno, busca a luz e ignora a treva, percorrendo a trilha única, onde cada passo é plenamente amoldável ao indivíduo, no sentido uno, permitindo-lhe o acerto ou o erro, consubstanciado em exclusividade com seu próprio eu ou essência crística. É fundamental o porvir, embora as ocorrências a ele atreladas nem sempre configurem um lago sereno. Entretanto, a agitação da profundeza removerá o lodo, regurgitando o humus que promove a vida e com isso surge a renovação. A natureza tem seus recursos para desbloquear as mentes embotadas, preconceituosas, limitadas ao tangível. É evidente que não se pode estagnar na forma densa, material, em um universo de infinitas dimensões, com os seus infinitos graus de consciências espirituais. O momento do nosso mundo requer a dilatação da consciência para unir, sem fundir, religião e ciência. A humanidade, com honrosas exceções dos que cultivam a compreensão da fé, dá voltas em círculo ao redor de si mesma, desalentada e descrente, enaltecendo os conceitos que prescindem de Deus, materialismo científico, e sufocando em seu âmago a certeza transcendente que conduz ao Pai. Nesses 2000 anos cristãos, se o Evangelho, ao invés de apenas pregado, tivesse sido vivenciado, a exemplo de Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Madre Teresa de Calcutá, Francisco Cândido Xavier, Divaldo Pereira Franco, Sai Baba, Irmã Dulce, Clara de Assis, Vicente de Paulo, Luísa de Marilac, Isabel de Hungria e outros, atualmente nós não estaríamos, após 20 séculos de cristianismo, apoiando-nos nas muletas da ignorância, admitindo que na criação existam mistérios. Escreveu Silvestre em nome das sagradas fileiras. Não fossem as aberrações inseridas deliberadamente nos ditames crísticos, legados à humanidade por seu amado filho, o Nazareno Mestre, e por certo não estariam todos, desta superior assembleia, permanentemente reunidos em razão dos adventos e seus diletos detentores. E, quando enfatizo o termo detentores,
quero referir-me àquelas almas que, em vivências outras, lograram, com fidelíssima assertiva, divulgar a palavra dele, o Nazareno Mestre, sem ardis ou artifícios, muito menos sofismas, que enaltecessem o dúbio, quiçá ambíguo argumento de que a fala cristalina do homem não convinha aos ignorantes da fé, aos gentios, aos párias ou aos seus protetores, mesmo que esclarecidos ou versados na infante doutrina do Cristo Luz ou fragmentos perniciosos de uma nova e eterna filosofia. Assim, mais que desmitificar, é igualmente necessário que se desmistifiquem os chamados mistérios da fé, presumidos na ação dogmática, cuja longevidade varou quase 20 séculos, tornando presas fáceis os tementes, os ingênuos e os passivos em perniciosa herança. Em contrapartida, lograram êxito os bem aquinhoados ou cabeças coroadas, que desse temor ou credulidade condicionada souberam tirar proveito. Ordem eclesiástica e poder constituído. É igualmente fato viável o retroagir no tempo para entender o porquê das imensas legiões de recalcitrantes, encarnados e desencarnados, na grande maioria vítimas de imposição, da desinformação, do temor santificado, do escravismo religioso e, naturalmente, por serem rebeldes, vítimas da discordância própria acerca do que lhes era inteiramente vedado e, por assim ser, desconhecido, através dos séculos com projeções rançosas no contemporâneo. É proposta dos adventos crísticos revelar ao mundo um Deus de amor e justiça, assim que sejam os seus representantes, os mais experientes de Deus, os incentivadores de homens ao progresso espiritual e, com isso, os mistérios da fé, ocultados de maneira proposital, serão desvendados e os conhecimentos libertadores deixarão de ser patrimônio de poucos. É evidente que os pregadores dos ditames críticos não deverão se descuidar da disciplina e, com parcimônia, sem ferir a suscetibilidade de seus ouvintes, ir desfazendo-lhes a guerra surda e a revolta íntima alimentadas através dos séculos. São pessoas portadoras de determinados estigmas tão entranhados na alma que, consciente ou inconscientemente, não conseguem se sobrepor ao passado. Por não existir acaso na obra do Pai, é necessário que o ser humano compreenda as leis que regem a evolução espiritual para ter condição de verdadeiramente perdoar-se, diluindo os elos autopunitivos, considerando que muitos existem que se flagelam na vã ilusão de estarem agredindo o seu agressor, quando, na verdade, pela lei de causa e efeito, estão se autoagredindo, se autodestruindo. Conclui-se que o pregador adventista não deve ser apenas um expositor da mensagem, mas, sobretudo, um acionador da essência crística dos homens, levando-os ao mais alto nível de compreensão quanto às eternas leis do Criador. É tarefa sua trazer o homem-espécie, transcender os diminutos acontecimentos existenciais e sentir com o coração e a iridescência do amor advindo da inesgotável fonte, irradiando qual arco-íris e despertando em seus semelhantes a convicção de que o amor torna a vida mais pujante, mais exuberante, mais divina. Fim do capítulo 71.